Em uma tarde quente e silenciosa, o luxo de uma mansão impressionante parecia envolver tudo em calma. As janelas enormes deixavam a luz do sol entrar suavemente, refletindo nos móveis caros e no chão de mármore impecável. O milionário Augusto caminhava pelo corredor, com passos firmes, falando ao telefone sobre negócios, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Naquela casa, além da família, também vivia Marta, a empregada, junto com sua pequena filha Sofia, uma menina de apenas 7 anos, de olhos atentos e coração sensível. Sofia costumava ficar quieta em um canto, observando tudo ao seu redor, como se tentasse entender um mundo que muitas vezes não era gentil com ela. De repente, um grito alto ecoou pela sala principal. "Você ficou maluca?" A voz de Helena, a esposa de Augusto, cortou o silêncio como uma faca. Augusto desligou o telefone imediatamente e correu em direção ao som. Quando entrou na sala, ficou paralisado com a cena. Diante de seus olhos, Sofia estava segurando firmemente os cabelos de Helena, puxando com força, enquanto a mulher tentava se soltar, completamente indignada. "O que essa menina está fazendo?" Augusto gritou, com o rosto tomado pela surpresa e pela irritação. Helena, ofegante e furiosa, apontou para Sofia com o dedo tremendo. "Essa garota está louca. Olha o que ela fez comigo. Eu quero que ela saia daqui agora mesmo." Sofia não soltava o cabelo imediatamente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também havia algo mais. Uma mistura de coragem e revolta que não combinava com sua idade. Marta entrou correndo na sala, desesperada ao ver a cena. "Sofia, solta!" Agora ela gritou, puxando a filha para trás. A menina finalmente soltou os cabelos de Helena, mas continuou olhando diretamente para ela, sem baixar a cabeça. Marta, envergonhada, começou a pedir desculpas sem parar. "Senhora, me perdoe. Por favor, ela é só uma criança. Não sabe o que faz." Mas Augusto não parecia disposto a aceitar aquilo tão facilmente. Ele deu alguns passos à frente, encarando Sofia com seriedade. "Isso não é uma simples travessura", disse ele com a voz firme. "Você passou dos limites?" O ambiente ficou pesado. O ar parecia mais denso, como se cada pessoa ali estivesse presa, em um momento que ninguém sabia como resolver. Sofia Augusto continuou tentando controlar a própria raiva. "Por que você fez isso?" Por alguns segundos, a menina ficou em silêncio. Seu peito subia e descia rapidamente, como se estivesse lutando contra o medo. Marta colocou a mão no ombro da filha, tentando fazê-la ficar quieta, mas Sofia não desviou o olhar. "Porque ela estava errada", disse a menina em voz baixa, mas clara. Helena soltou uma risada irônica, cruzando os braços. "Errada agora. Criança vai me julgar dentro da minha própria casa." Augusto franziu a testa confuso e irritado ao mesmo tempo. Aquilo não fazia sentido. Nada justificava aquela atitude. Ou será que fazia? Ele olhou ao redor e percebeu algo que antes havia passado despercebido. No canto da sala perto do sofá estava sua pequena filha, quieta demais. Ela segurava as próprias mãos com força, os olhos cheios de lágrimas, claramente assustada. Augusto sentiu um aperto no peito. Voltou o olhar para Sofia, desta vez com menos raiva e mais dúvida. "O que você quis dizer com isso?" perguntou, agora em um tom mais controlado. Sofia respirou fundo, como se estivesse reunindo toda a coragem que tinha dentro de si. "Eu vi", ela começou a voz. Tremendo levemente, eu vi o que ela fez. A sala inteira mergulhou em silêncio. E naquele instante, a tensão mudou de forma. O que antes parecia apenas um ato de desrespeito começou a se transformar em algo muito maior. Uma verdade que ainda não tinha sido completamente revelada. Augusto permaneceu em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso das palavras de Sofia ecoar pela sala. O ambiente, antes dominado pela raiva, agora estava carregado de expectativa. Ele virou lentamente o rosto em direção à sua filha, que continuava parada no canto, com os olhos baixos e as mãos trêmulas. Ele se aproximou dela com cuidado
como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo frágil. "Filha, olha para mim", disse ele com a voz mais suave. A menina hesitou, mas aos poucos levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, e havia uma mistura de medo e tristeza que apertou ainda mais o coração de Augusto. "O que aconteceu aqui?" ele perguntou, ajoelhando-se à frente dela. Antes que ela pudesse responder, Helena interrompeu visivelmente nervosa. "Augusto, isso é um absurdo. Você vai mesmo dar ouvidos a essa menina?" Ela atacou. "Deixa ela falar." Augusto cortou firme, sem tirar os olhos da filha. O silêncio voltou a dominar o espaço. A menina engoliu seco e falou em voz baixa. Eu só estava brincando." Mas a mamãe ficou brava. "Eu nem fiz nada errado." Ela apertou os próprios dedos com força. Ela puxou meu cabelo e disse para eu ficar quieta. As palavras foram simples, mas atingiram como um golpe. Augusto fechou os olhos por um instante, tentando processar aquilo. Lentamente, ele se levantou e olhou para Helena. Desta vez não havia dúvida em seu olhar. Apenas decepção. "Isso é verdade?" perguntou ele com um tom sério e controlado. Helena cruzou os braços, desviando o olhar por um segundo. "Eu só estava tentando educar." Ela estava se comportando mal. Puxando o cabelo, Augusto respondeu, a voz agora mais pesada. "Isso não é educação." Marta, que até então permanecia calada, segurando as próprias lágrimas, abaixou a cabeça. Sofia deu um pequeno passo à frente. "Eu não gostei de ver isso", disse ela com sinceridade. "Ninguém merece ser tratado assim, nem ela nem ninguém." A coragem daquela menina pequena encheu a sala de um tipo diferente de silêncio, um silêncio que fazia todos pensarem. Augusto respirou fundo e caminhou até Sofia. Ele se abaixou levemente. Ficando na altura dela, "O que você fez não foi certo", disse ele com calma. "Você não deve machucar ninguém." Não importa o motivo, Sofia abaixou o olhar, como se já esperasse por aquela repreensão. Mas ele continuou. Sua voz. "Você teve coragem de defender alguém que não podia se defender, naquele momento. E isso tem valor." Sofia levantou os olhos novamente, surpresa. Augusto então se virou para Helena. "Nesta casa, respeito não é opcional. Nem para adultos, nem para crianças. Se queremos ensinar algo aos nossos filhos, começa pelo exemplo." Helena permaneceu em silêncio. Seu orgulho parecia lutar contra a realidade, mas aos poucos sua expressão mudou. Ela olhou para a filha, ainda assustada, e algo em seu rosto se quebrou. Devagar, ela se aproximou da menina e se ajoelhou à sua frente. "Me desculpa", disse ela com dificuldade. "Eu não deveria ter feito isso." A menina não respondeu de imediato, mas depois de alguns segundos se inclinou e abraçou a mãe. Era um abraço tímido, mas cheio de significado. Marta deixou escapar um suspiro emocionado, e lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto. Sofia observava tudo quieta, como se estivesse entendendo algo importante, naquele momento. Augusto colocou a mão no ombro dela. "Às vezes, dizer a verdade é difícil", ele disse. "Mas é isso que faz a diferença." A luz da tarde continuava entrando pela janela, mas agora parecia mais suave, como se refletisse a mudança que havia acontecido ali dentro. Não era mais apenas uma casa luxuosa. Era um lugar onde, naquele instante, alguém finalmente escolheu fazer o certo.